Então, acho que a maioria me conhece. Quem não me conhece, sou o professor Raul, do curso de farmácia da Unama. E a gente tem o prazer hoje de falar um assunto que não é só de, da área de farmácia, né? Qualquer área acadêmica. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como fazer referência, né? É referência de acordo com a ABNT, né? Então, para começar, eu falei referência, né? Mas a referência, porque mudou. Antigamente, se falava-se referência bibliográfica. Mas hoje entrou tanta coisa que você pode referenciar, que hoje em dia não se usa mais referência bibliográfica, né? E sim referências. Porque, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente tem muita coisa para referenciar que não seja de fato algo escrito, né? E essa live ela tem um título que a gente escolheu como Como fazer a referência, né? Mas além disso é muito importante que a gente saiba por que fazer a referência, né? Qual a importância disso? Muitas vezes a gente faz no modo automático, né? Porque o professor pede, porque o TCC exige, porque a revista tem ali as suas normas, o congresso que a gente vai mandar o trabalho está pedindo de tal forma. Então, muitas vezes a gente faz o nosso trabalho, a gente referencia porque nós somos obrigados, né? E eu sei que muitos têm dificuldade, então não é só o pessoal da graduação, tá, gente? O pessoal também está na área de mestrado, doutorado, então não é algo tão simples. Não é tão simples também por quê? Porque ela se atualiza, né? Ela muda. Então, com certeza, se você for olhar há 10 anos atrás, hoje não se faz a referência como era feito antigamente, né? Então, mas por que normalizar, né? Por que existir uma referência, né? Por que a BNT ela existe? Gente, primeiro que ela tem a finalidade de garantir que a comunicação seja igual em todos os trabalhos, né? Você vai padronizar aquela referência, né? Então é para isso que existe a normalização, para que todas sejam normais, né? Para quem para quem já teve aula de bioestatística, sabe que quando se fala em normalidade, é porque ele está na média, né? Então, quando se fala em normalizar a referência, é porque a gente quer que fique tudo igual, né? Tudo padronizado. E se não existissem as normas, como é que seria? Né? Seria um samba do crioulo doido, como o pessoal diz, mas seria tudo, cada um faz do seu jeito, cada aluno ia escrever de uma forma, e a avaliação desse trabalho, dessa referência, ela não teria um peso igual para todos, né? Imagine que se eu faço um trabalho e eu escrevo de uma forma, o colega vai e escreve de outro. Pode ser até o mesmo trabalho, mas de repente quem está lendo, né, ele consegue visualizar de outra maneira, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e é essa a importância que tem a referência ser padronizada por alguma norma. Existem várias normas, né? A gente vai citar daqui a pouco algumas, mas a especificamente que a gente vai falar hoje aqui na nossa conversa é sobre a ABNT, né? Existe a ABNT, existe a Vancouver, existe outros estilos de referenciar, tá? Mas a gente seguiu aqui a ABNT. Por quê, gente? A ABNT ela é a mais utilizada na academia, né? Nas faculdades, universidades. Então, ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Claro que a ABNT, né, a gente sempre acha que ela está relacionada somente à formatação de texto, de trabalho acadêmico. E não, gente, na verdade a ABNT ela é uma associação, né, feita por profissionais do Brasil todo, que idealiza, que organiza normas técnicas e de várias áreas. Ela pode ser da área tecnológica, da área industrial, da área acadêmica, da produção de serviço. Então a ABNT ela gera todas essas normas, né, que são feitas voltados para a sociedade, né, mas que são aceitas por comissões internacionais, né? Então, dessa forma é que a ABNT ela trabalha, né? E sempre visando com o objetivo de deixar o processo reprodutível. Ou seja, se eu faço um trabalho hoje, e se algum colega for replicar aquele trabalho, utilizar ele como base, ele vai poder reproduzir da mesma forma que eu fiz, né? No mesmo padrão. Então isso ele torna o trabalho acessível a todos, né? Se eu mandando um alô aí pro Helder, está entrando agora na
nossa conversa. Se eu faço um trabalho e o Helder quer fazer um trabalho parecido com o meu, se ele seguir a ABNT, ele vai ter uma sequência, né, de, de normas e o padrão vai ser o mesmo, né, o mesmo estilo vai ser acordado. A ABNT ela foi criada, para vocês terem uma ideia, em setembro de 1940, né, então já tem aqui quase 80, vai fazer 81 anos, e sempre ditando as normas, né? Essas diretrizes, dito por elas, gente, são aceitas no mundo todo, né? E eles servem como base também para trabalho do governo federal, para academias, para faculdades. Então, esse trabalho que a BNT faz é um trabalho seríssimo, né? E é por isso que a gente segue ela. E aí, o que que ela faz? Ela cria normas, né? Gente, quando se fala em normas, se a gente for pesquisar no site da BNT, e aí eu queria até aproveitar e pedir para vocês pegarem um papelzinho, ou então usar o próprio celular e salvar algumas informações que vai ser importante para vocês. Então, quando a gente fala em normas da BNT, se você for no site da BNT, é meio complicado, tá? Meio complicado você achar a norma que você quer. Por quê? Porque, como eu falei, ela trabalha com normas de todas as áreas. Então, você direcionar para a área acadêmica da última publicação, ela é um pouco complicado. Mas se você chegar e colocar, tem um site muito bacana que é chamado de normasabnt.org. É um site de uma organização em que ela concentra as normas que a BNT faz para trabalho acadêmico. Então é muito bacana, vocês podem estar procurando nesse site, é normasabnt.org. Gente, cada norma ela é específica para um determinado assunto. Então, eu fiz aqui um apanhado, né? A gente tem toda a norma da BNT é chamada NBR, né? Então, a gente tem a NBR 14724 de 2011, que está relacionado apenas a trabalhos acadêmicos, a apresentação, né? Como é que você tem que padronizar o seu trabalho acadêmico? Como é que você faz desde da capa, a folha de rosto, sumário, epígrafe, errata, a introdução. Então, essa norma 14724 de 2011, ela vai te dizer como é que o trabalho deve ser organizado. Então, sempre que a gente pede trabalho na faculdade, por exemplo, né, alguns alunos tentam até seguir a BNT. Mas aí fica na dúvida, onde eu pego, onde eu tenho essa informação para um trabalho acadêmico? Na NBR 14724 de 2011. A gente tem NBR somente de errata, NBR de página, então a gente tem NBR de tudo que vocês imaginarem. Nós temos uma NBR chamada número 10520 de 2002. Essa NBR ela fala sobre as citações. Como é que eu devo citar determinado autor no meu trabalho? Gente, citação é diferente de referência, tá? A gente vai já ver daqui a pouquinho. E a mais importante aqui para nós hoje, para nossa conversa, é uma NBR chamada 6023 de 2018. Então, quem quiser pesquisar essa NBR e olhar com calma, ela é NBR 6023/18. Essa NBR ela é específica para elaboração de referência. Como é que você deve referenciar? Como é que você deve fazer cada regra, passo a passo, tá, gente? Então, a ABNT, a própria ABNT, ela tem um conceito de referência. Eu vou usar um lembrete aqui, porque é um texto, né? Então, eu vou fazer agora uma citação, né? Então, olha só. O que a BNT fala? Abre aspas. Conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual, né? Então, gente, só para a gente poder esclarecer, quando eu falo que a citação é diferente da referência, a citação é aquele trecho do texto que você retirou, que você escreveu, que você utilizou para escrever no seu trabalho. A referência, ela já é a origem deste texto, né? Então você vai dizer de onde você tirou, né? Então olha só, gente, se eu chegasse agora para vocês aqui, né, hoje, e falasse, olha, surgiu um novo medicamento que tem uma cura 100% para o Covid. Primeiro, você vai acreditar, né? Existe as figuras, você vai acreditar? Não, você vai perguntar, mas professor, de onde você tirou isso?
Aí eu vou dizer, ah, eu tirei da revista da Science. Mas professor, que revista? Qual o número da revista? Qual é o número do fascículo? Quando ela foi publicada? Em que ano? Foi agora? Então, gente, referência é justamente isso. É eu dizer de onde eu tirei aquele meu texto que eu utilizei. Então, quando eu falo que tem uma nova droga, eu estou dizendo, eu estou citando a informação que eu vi em algum lugar. Mas quando eu digo a referência dele, eu estou dizendo que eu retirei daquele lugar, né? E é importante que quanto mais informações a gente dá na referência, é melhor, tá? Até porque, gente, existem as informações essenciais da referência e as complementares. O que são as essenciais, né? São aquelas informações que o próprio documento lhe dá, né? Então, quando você pega um artigo, você tem lá o nome da revista, você tem o nome dos autores, todos os autores estão lá, o título, o nome da revista, você tem o ano que foi publicado. Então, isso são informações essenciais que você tira lá do documento, tá? Quando se fala de elementos complementares, o que dizer isso? Como o próprio nome fala, são elementos que complementam aqueles elementos essenciais. Ou seja, quando eu uso uma referência online, por exemplo, eu não coloco lá disponível em um endereço eletrônico, acessado em a data que eu acessei. Pois é, isso aí são elementos complementares, né? O documento em si, lá quando eu abro a internet, não tem dizendo o dia que eu acessei, certo? Então, essa informação é um elemento complementar. E que quanto mais informações você colocar, seja tanto as essenciais quanto as complementares, ajuda que de fato aquela sua referência seja verídica, gente. Qual a importância disso? Quando você faz um trabalho, se alguém for questionar o seu trabalho, o que você vai dizer? Não, olha, eu tirei daquela revista, daquele artigo, daquele número, daquele ano, daquele autor. Eu tenho como comprovar isso, né? Senão você fica sem a credibilidade do que você está falando, do que você está informando, né? E só lembrando, tá, gente? Cuidado com plágio, né? Sempre alerto os alunos que o plágio ele é crime, né? Então se habituem desde sempre quando vocês fazem um trabalho, seja ele de um tamanho pequeno, um TCC, uma monografia, isso, né? Método de giratório é que você tem algo mais atualizado, né? Então, quando você faz você tira a referência de é, de um plágio que você plagia de fato, né? Então, que você copia, isso é crime, não é legal, tá? Então, a gente vê muito agora trabalhos, provas, trabalhos, agora nesse tempo de pandemia que estão sendo feitos online, onde o aluno pega simplesmente, copia do Google a resposta, copia de algum material, de algum livro, e coloca na íntegra na resposta. Ah, é uma prova, é uma íntegra, mas é plágio, tá, gente? Então, se habituem, desde dos pequenos textos que vocês elaborem, a extrair a informação e apenas reproduzir de uma forma com as suas palavras, que assim você foge do plágio, tá? E aonde ela pode estar localizada a referência, né? Segundo a NBR a 6023, ela pode estar em nota de rodapé, no fim do texto, antecedendo alguns resumos, mas principalmente em lista de referência, como a gente está mais habituado a ver, né? Principalmente em monografias, nosso TCC, a gente está vendo lá no fim, a última seção, são as referências que nós utilizamos no trabalho. E agora eu quero abrir um parênteses aqui, rapidamente, para falar sobre a formatação e uma ferramenta essencial para você trabalhar com a formatação, que é o Word, né, gente? O Microsoft Word. É um editor de texto. Ou seja, um outro qualquer, mas o mais utilizado é o Word, né, gente? Por quê? Porque lá você consegue formatar. A formatação, ela não é só tamanho da página, de margem. Na referência, ela exige também uma formatação específica. E se você não tiver tanto habilidade com o Word, eu aconselho vocês que comecem a treinar, né? Hoje a gente tem várias videoaulas na internet, no YouTube, então começa a treinar. Faz um texto, organiza a margem dele, coloca em negrito, vê pontuação, vê como é que você deixa o espaço simples,
ou espaço duplo, como é que você dá um espaço entre as linhas. É importante isso para que você saiba formatar, né? Caso você não saiba, gente, e mesmo você indo atrás da informação, você não consiga, ter dificuldade de entender o que é a formatação da referência, peça ajuda, tá? Não entregue seu trabalho, seja ele qual for, de maneira desordenada, tá? É fundamental a BNT ou qualquer outro estilo, ela exige uma padronização, ela exige que seja formatada daquela maneira, né? E que inclusive a gente queria aproveitar também aqui nessa nossa conversa, agora eu falei para vocês que a gente tem vários estilos, né? Eu falei sobre a BNT, Vancouver, mas se nós pegarmos manuais de elaboração de monografia, manuais de elaboração de dissertação, de tese, de artigos científicos, muitas vezes as próprias instituições ou revistas, elas não utilizam ao pé da letra a ABNT. Elas utilizam como base a ABNT, mas sempre tem uma colocação ou outra ali diferente, se você for comparar. Nesse caso, sempre siga as regras da revista ou as regras da instituição. Se você quer falar sobre a monografia da UNAMA, a UNAMA tem um manual de como fazer essa monografia e de como fazer a referência. Então siga à risca o que está no manual. Professor, mas não está de acordo com a BNT. Não tem problema, mas você está seguindo o manual. Tá? Isso acontece muito em revistas, quando você vai me dar algum artigo científico, nem sempre ela é igual à BNT, né? Mas é assim, a idealização, o objetivo é o mesmo, tá bom? Então tenham esse cuidado, tanto na formatação, aperfeiçoem a técnica de informática de vocês, como também respeitem o que o manual daquela instituição ou daquela revista está pedindo, tá? Eu separei, gente, a NBR 6023, ela foi atualizada, né? Ela foi atualizada e ela pontuou algumas coisas importantes. Não é no meu intuito na aula de hoje explicar para vocês a ordem que a gente tem que colocar. Ah, você coloca o autor em letra maiúscula, seguido de vírgula, com o nome, ou então a primeira letra do autor, com o título em negrito. Não, tá? Até porque não tenho como demonstrar para vocês aqui. Se vocês forem ver a BNT, a NBR 6023, ela possui 74 páginas. E mais ou menos, eu acho que mais da metade dele é sobre norma de cada tipo de manual que você usa, de texto que você usa. Então seria complicado eu falar para vocês aqui ponto por ponto. Então eu elaborei algumas informações que são importantes e principais que mudaram, né? Eu sei que tem alguns alunos que vieram de outras instituições, ou então que é a sua segunda graduação, e que está acostumado com uma outra formatação, e que precisa entender e saber que mudou. Mais uma vez eu falo, tá, gente? Se quiserem se atualizar na BNT para fazer seu trabalho acadêmico, é a NBR 6023/2018. Essa NBR de 2018 ela é a segunda versão dessa norma, tá? Então ela está bem atualizada. Então, quando se fala em referência, a gente fica sempre numa dúvida de como eu vou referenciar no final do trabalho. Eu posso referenciar ela tanto em ordem alfabética, quando eu coloco, um exemplo, tá? Eu tive um autor, Araújo, eu tenho outro chamado Barbosa, eu tenho outro com Calderaro. Então, eu vou elencar por ordem alfabética dos sobrenomes dos autores. Ou eu posso fazer por ordem numérica. Essa ordem numérica é de acordo com o que ela aparece no texto. Professor, mas qual é o padrão? O padrão é que você utilize a ordem alfabética, né? Então, independente da ordem em que ela aparece no meu texto, eu vou colocar de acordo com o alfabeto, tá? E eu vou elencar os autores conforme ela. É importante isso para que tenha uma organização, né? É, sempre que tiver, aí tem o autor, né, que é nome de pessoa física, e tem também chamado autor-entidade. Quando ela não é uma pessoa física, quando ela é uma instituição. Vamos supor, é, a UNAMA. Você tem o manual da UNAMA. Se você quiser usar ele, alguém quiser usar como referência, quem fez? A instituição, a UNAMA. Então a UNAMA vai ser chamado de autor-entidade. Tá? Então a gente tem o autor, pessoa física, e a gente tem a entidade. Professor, qual é o espaço que se deve usar quando você escreve a referência? Gente, o espaço é simples, né?
No texto acima, na sua introdução, na sua revisão, você coloca o espaço de um e-mail, né? Por isso eu falei, para quem não tem um contato com o Word, que você vá lá e se atualize com o Word, tá? Porque no Word você consegue marcar o seu texto e colocar o espaço simples. Então, toda referência, a gente tem um espaço simples. Esse só é NBR 6023/2018. 6023/18. Tá? Podem pesquisar que vocês vão achar essa norma. Então, você tem que colocar espaçamento simples e o alinhamento sempre à esquerda. Né? À esquerda você deixa alinhado. À direita, você não é obrigado a deixar o texto justificado. Você pode deixar apenas alinhado à esquerda. Eu vou voltar a frisar. Professor, mas o manual lá da revista que eu estou mandando, ele pede que eu coloque alinhado à esquerda e tanto à direita. Então faça, tá? Mas a ABNT atualizada de 2018, ela orienta que ela faça apenas o alinhamento à esquerda. Mas, professor, do lado direito vai ficar tudo torto? Pode ficar torto. O que não pode ficar torto é do lado esquerdo, na margem esquerda, tá? Por que eles colocam isso? Só é 6023, tá? A NBR 6023/2018. Então você sempre coloca alinhado à esquerda e à direita, a BNT, essa norma, ela diz que você pode ficar sem estar alinhado. Quando você coloca o espaço entre uma referência e outra, o espaço entre as linhas é simples, mas o espaço entre uma referência e outra, ela tem que ser dupla, tá? O título tem que estar em destaque. Gente, é assim, quando você faz, coloca o nome do autor e logo depois o título. Ele pode estar em negrito, itálico ou sublinhado, né? Lembrando que se o título tiver um subtítulo, o subtítulo ele não precisa estar destacado. E aí eu vou sempre frisar, tá, gente? Porque acontece muito. Muitas vezes você pega o manual e o manual fala para não estar é, em destaque o título. Beleza, o manual fala isso? Tá bom. Mas a BNT fala que você deve colocar o título em destaque. Negrito, ou itálico, ou sublinhado. Tá? Você tem que ter uma uniformidade com as referências, gente. Se você começou a colocar todos os títulos em negrito, você vai utilizar todos os títulos em negrito. Se você utilizou o nome da revista abreviado, você vai usar o nome do título abreviado. Se você fez a formatação da primeira referência alinhada somente à esquerda, todas vão ter que estar somente à esquerda. Então isso se torna uma uniformidade. Quem olha está vendo um padrão de formatação de todas as referências. Tá? Gente, uma informação bem importante. Quando você coloca os elementos essenciais, por exemplo, você pegou lá no PubMed um artigo em inglês. E você, claro, o nome do autor geralmente é nome estrangeiro, o título vai estar em inglês, o nome da revista vai estar em inglês, mas se você for colocar uma informação complementar, ela não precisa estar em inglês. Você pode fazer em português, que é a origem do seu texto normal. Professor, mas eu fiz um artigo científico em inglês. Então, a tua informação complementar tem que ser também em inglês. Mas se está escrevendo em português, por exemplo, quando você faz lá uma publicação de eletrônico, você coloca que você visitou o site da, da UNAMA, não, vou colocar um site estrangeiro, da Organização Mundial da Saúde, né? Só que a versão estrangeira. Então ela vai estar tudo em inglês. Você pegou um texto de lá, ele está em inglês, mas quando você vai colocar que ele está disponível em um endereço eletrônico, esse disponível em, ele não precisa estar em inglês só porque a sua referência é em inglês. Você tem que colocar ele em português, tá? É de acordo com o texto que você está utilizando no seu trabalho. Outra coisa que mudou, que isso sim, eu vou falar 4 novidades que a BNT de 2018 colocou para a gente, foi quanto à quantidade de autores a serem formados. A gente sabe que tem trabalhos que só tem um autor, tem 2, 3, mas tem trabalho que tem 10 autores. Eu já vi artigo científico
de 20 autores, né? Então, o que que a BNT fala? Lá na referência, na sua lista de referência, você deve colocar todos os nomes. Professor, tem 50 autores. Coloque os 50 autores como na sua referência. Mas no seu texto, você não é obrigado a colocar os 50 autores. Senão ia ficar um texto enorme também e sem lógica disso. Então, o que que você faz? Você pode colocar até 3 autores, tá? Professor, Araújo, Monteiro e Pereira, vírgula, o ano. São 3 autores. Mas se o teu título, se o teu trabalho tiver 4 a mais autores, o que que você faz? Coloca o principal, o primeiro sobrenome e usa a expressão et al, né? E-T-A-L, né? Como é que a gente lê isso? Vamos supor que eu coloquei Araújo et al. 2000. Araújo e outros 2000. Tem gente que fala e colaboradores. Não está errado, tá? São pessoas que contribuíram para o trabalho. Mas a leitura correta seria Araújo e outros 2000, né? Então, caso você vá apresentar seu trabalho e lá na sua apresentação tenha Araújo et al. Como é que você vai falar et al? Não. Araújo e outros 2000 realizaram tal trabalho, tá? Então, essa é uma informação nova da BNT que ela permite que você coloque é, o et al. Mas isso é antigo? É antigo. Mas o que mudou agora é que você pode referenciar todos os artigos, todos os autores na lista de referência. Antigamente você colocaria logo direto lá o nome do primeiro autor com a expressão et al, tá? Mas agora você, até com uma forma de gratidão, né, de reconhecimento a esses autores que participaram do trabalho. Alguns trabalhos antigamente, na norma antiga, ele permitia que a gente tivesse um traço no começo da referência, quando era um trabalho que a gente não tinha um autor reconhecido. Então vamos supor, eu peguei um livro antigo, eu não acho o autor, né? Então eu usava um traço para poder dizer que aquele autor é desconhecido. A atualização em 2018, essa configuração ela foi extinta, tá? É proibido colocar o traço no lugar do nome do autor. Você é obrigado a pesquisar o nome do autor, a não ser que realmente o livro esteja lá na sua referência como sem autor. Mas não pode mais colocar o traço substituindo aquele autor. Na norma antiga também, toda vez que colocava em o endereço eletrônico, a gente colocava entre o sinal de menor e maior, lembra? Disponível em dois pontos. Aí abria o sinal de menor, www.globo.com, fecha sinal de maior. A nova norma, ela retirou esses sinais, tá? Então, como você faz? Disponível em dois pontos e coloca o endereço. Então, fica disponível em dois pontos, www. Tal, 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 tal. Tá? Então, não existe mais o sinal de menor e maior limitando o endereço eletrônico. E também agora, gente, ela está permitindo que você suprima, né, que haja uma supressão de título longo. Então, quando você vai fazer uma referência, existem títulos muito grandes. Você tem assim, um título de 4 linhas. Então, nesse caso, a BNT ela permite que você reduza o título, desde que não perca a essência, né? Eu não posso falar pesquisa de hepatite B em menores de idade no município de Belém e querer suprimir só para pesquisa de hepatite B. Não tem lógica, né? Então eu tenho que reduzir o título de uma forma que não perca a essência, tá? Sempre que eu fizer a redução do título, a parte que foi reduzida, que foi suprimida, eu vou usar um colchete, 3 pontos e fecho o colchete, né? Que é tipo aquela chavezinha, né? Um colchete, 3 pontos e um colchete. Ou seja, isso quer dizer que eu retirei uma parte que eu considerei que não faria falta ao título, desde que ele seja um título grande. Tá bom, gente? Então, essas 4 novidades, os autores a ser informado na lista podem ser todos, está proibido o uso do traço,
para indicar que não tem autor. Está proibido o sinal de menor e maior para limitar endereço eletrônico. E você pode suprimir uma parte do título que seja muito grande, utilizado colchete, três pontos, colchete, tá? Então é bem legal de vocês acompanhar a norma para poder ver essa diferença. Aí, gente, vou falar um pouco para vocês agora sobre os tipos, né? Então a gente tem artigo científico, a gente tem livro, a gente tem dissertação, a gente pode pegar uma tese. Então, como é que eu faço a referência disso, tá? Como eu falei para vocês, eu não tenho como aqui, né, demonstrar para vocês item por item, né? Mas eu queria agora apenas que vocês entendessem o que você pode referenciar, né? E de que maneira você pode referenciar aquele grupo como um todo, né? Então, o primeiro tipo de texto e os mais utilizados são chamados de monografia no todo, né? Ou seja, você vai utilizar de certa forma toda a monografia, você vai referenciar todo aquele texto. Quando ele fala monografia no todo, ele está referente a livro, folheto, manuais, guias, catálogos, enciclopédias, dicionários e também trabalhos acadêmicos, monografias, né, dissertação, tese, os TCCs, que são as monografias. Então, todo esse tipo de texto, de material, é considerado como monografia no todo. Então, gente, quando você fala em referenciar esse tipo de material, você tem que utilizar todos os elementos essenciais. Lembra que eu falei para vocês, o que é o elemento essencial? É tudo aquilo que o próprio documento te fala. Então, lá no documento, tu vai ter o autor, o título, a edição, se houver, o local onde foi publicado, a data, né? E que você pode também acrescentar alguns elementos complementares, tá, gente? Então, nesse tipo de texto, de material, você tem que referenciar tudo aquilo que o texto está lhe falando, sem deixar nada de fora, tá? Sem todos aqueles elementos que o texto está lhe falando. Quanto aos autores, existe uma dúvida muito grande quando a gente fala em autor, quando a gente tem nome composto, sobrenomes com preposição. Então, primeiro, só para a gente poder não ficar na dúvida, tá? Todo mundo que tem complementos como Neto, Júnior, isso aí ele deve ser acrescentado no sobrenome principal do autor. Por exemplo, meu nome é Raul Araújo Júnior. Se eu for fazer a minha referência, vai ser Araújo Júnior, vírgula, Raul. Né? Então, Júnior, Neto, Segundo, né? Existe Felipe Segundo, né? Porque ele era filho do Felipe. Então, existe. Então, tudo que dá descendência você vai fazer parte do seu, é, do seu sobrenome. Outra coisa, sobrenomes com preposição. Então, meu nome também é Raul Rocha de Araújo. Então, eu colocaria de Araújo, vírgula, Raul Rocha. Então, a preposição, ela sempre acompanha o sobrenome também. Tá, gente? Isso aí também pode ser, por exemplo, Maria dos Santos. Então seria dos Santos, vírgula, Maria. Tá? Então a preposição que antecede o sobrenome, ela deve ser carregada junto com o sobrenome. E quando você fala sobre autores, entidades, ou seja, instituições, associações, você coloca a sigla dele. Tá? Você pega a sigla e coloca. Por exemplo, quero referenciar a ABNT. Então eu não vou escrever Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu coloco a ABNT. Eu quero referenciar um texto que a UNAMA fez. Eu vou referenciar como UNAMA. Não vou colocar como Universidade da Amazônia. Essa é a monografia no todo que nós temos na parte escrita, né? Então, eu posso imprimir, eu posso ter um texto, mas existe também, gente, a monografia no todo em meio eletrônico, né? Ou seja, você tirou na internet e lá foi a sua fonte de pesquisa, foi na internet. Ela não estava impressa. Você não tem ela fisicamente. Então,
obrigatoriamente, você tem que usar tudo aquilo que você usou para a parte escrita, todos aqueles elementos essenciais, e acrescentar duas informações. Disponível em, você vai colocar o endereço eletrônico. Lembrando, tá? O endereço eletrônico, ele é o completo. Então, se você tem você vai pesquisar às vezes, tem aquele monte de letrinha, número depois da chave, você tem que colocar o endereço completo, que é para a pessoa que quiser pesquisar poder ter o mesmo acesso que você. Então, além dos elementos essenciais, disponível em, colocar o endereço eletrônico e depois a informação, acesso em, dois pontos. Isso aí você vai colocar a data que você acessou. Eu estou fazendo meu trabalho, aí ano passado, em outubro, eu entrei no site da Secretaria de Saúde e peguei um texto de lá. Então eu tenho que colocar as informações do texto que eu retirei, vou retirar disponível em um endereço que eu acessei, acesso em 10 de outubro de 2019. Tá? É importante, gente, porque as informações eletrônicas, às vezes, elas saem, elas são retiradas. Então você tem que comprovar que naquele período que você pesquisou, realmente estava lá. Tá? E uma novidade, né, gente, muito grande e que está sendo cada vez mais utilizada é as redes sociais. O professor pode referenciar rede social? Pode, né? Quais são as redes sociais que a BNT fala? YouTube, Twitter, Facebook, Wikipédia, blogs e podcasts, né? Só voz, podcast. Professor, eu devo utilizar? Se aquela informação for única dessa rede social, você pode utilizar a informação. É legal, eu particularmente, eu não gosto pela falta muitas vezes de credibilidade daquele tema, daquela fonte. A Wikipédia, né? Eu já vi muitos alunos fazendo trabalho de Wikipédia. A BNT permite que você tire fonte da Wikipédia. Está errado? Não. Mas a fonte, ela é fiel? Não sei. A Wikipédia, ela é uma enciclopédia virtual, onde ela pode ser editável. Então, de repente, eu coloco uma informação verídica, vai uma segunda pessoa, altera aquela informação que não é real. Então, nem sempre essas fontes são confiáveis, tá? Eu estou falando nem sempre. Se você tem certeza que aquela fonte é confiável, você pode utilizar e pode referenciar essas redes sociais, blog, podcast. Mas ela tem, gente, cada rede social dessa, ela tem uma configuração diferente segundo a BNT. Então, como eu falei para vocês, você tirou um texto da Wikipédia, pesquisa essa NBR 6023 e veja como é a formatação exata, como você deve citar a Wikipédia, porque são várias informações, né? Ah, você pesquisou o Facebook? Então veja, por exemplo, o Facebook tem que dizer quem é o dono da página, quem foi a pessoa que publicou, né? Quem foi o usuário que publicou aquela informação. Então, cada rede social, cada meio eletrônico tem a sua peculiaridade. Sempre tendo cuidado de citar o maior número de informações para que você torne essa sua fonte fiel, tá? Gente, Instagram ainda não está na NBR. Professor, posso citar então o Instagram? Melhor não. Se não está na norma, é melhor se não citar, até porque você não vai saber como citar corretamente, né? Então, procurem fontes fiéis, referências que representem de fato essa informação. Gente, eu te falei para vocês que a gente utiliza a monografia no todo, quando tem informação, quando eu posso citar qualquer parte daquele texto. Mas existem monografias chamadas monografia que você vai incluir somente uma parte daquilo ali. Se você pega um livro, o Goodman, né? Aí você quer tirar só o capítulo 8 do Goodman. Você vai citar todo o livro? Não. Você vai citar que utilizou apenas aquele capítulo daquele livro, né? E quando você faz isso, existe uma expressão chamada IN, né? Dois pontos. Então você vai falar o nome do autor que fez o capítulo do livro, o nome do capítulo e a expressão in, dois pontos, o nome do Goodman, não lembro agora o nome do livro em si,
e aí você vai citar a referência do livro, tá, gente? Por quê? Porque você não pode, de maneira alguma, falar que você utilizou o livro todo. Imagina um livro de 500 páginas, você não está sendo fiel àquilo, né? Então você tem que representar o que realmente você pesquisou, de onde você tirou. Você pode também pesquisar matéria de jornal, de revistas, de resenha, né? Então, toda vez que você pesquisar isso, enciclopédia, tudo aquilo que tem seriado, né, que sai em séries, que são várias, que a cada, periodicamente sai um fascículo, uma série daquele texto, você tem que dizer qual é a série, tá? Então, eu vou fazer uma notícia do jornal, então eu vou fazer do Liberal. Ah, mas eu quero tirar do Caderno Mulher. Então eu tenho que dizer que é do Jornal Liberal, do Caderno Mulher, do dia tal, da página tal que eu tirei a informação, tá? Gente, eu separei aqui uma informação. Legislação. Olha, a gente teve recentemente agora o início dos TCCs de farmácia, e eu vi muitos alunos com dificuldade quando se fala em leis, né? O que quer dizer lei, gente? Lei, decreto, portaria, a Constituição Federal, tudo que relaciona a legislação, existe uma regra específica, tá? Então, quando o Ministério da Saúde, olha só, vamos usar um exemplo prático agora. Foi lançado agora, o governo do estado lançou o manual para a vacinação do Covid, né? Então, quando eu faço uma referência a esse manual, eu não vou escrever direto manual para a vacinação do Covid. Eu tenho que dizer a fonte. Quem escreveu? Aí você vai dizer, professor, foi o Estado, o governo do Pará que elaborou esse manual. Beleza, então você tem que citar Pará, ponto. Manual de programação de vacina, ou então Pará, Secretaria de Saúde, ponto, manual de programação de vacinação. Então, nesse caso, você fala em legislação, gente, você tem que utilizar o autor, a entidade, né? Ou o Estado, ou o país que fez aquela legislação. Quando a gente usa muito, ó, por exemplo, a gente utilizou em um dos nossos trabalhos um protocolo que quem elaborou foi o Ministério da Saúde. Eu posso dizer que o Ministério da Saúde que fez aquele protocolo? Não, tá? Eu vou utilizar como Brasil, ponto. Ministério da Saúde, ponto. Se tiver ainda Secretaria de Vigilância e Saúde, ponto. Protocolo clínico, diretriz terapêutico. Entendeu? Então, toda vez que se falar em legislação, gente, em protocolos elaborados pelo Estado, eu tenho que usar como autor-entidade o país, ou o Estado, ou o município, tá? Ah, é uma lei orgânica de Belém. Belém, lei orgânica, número tal, tal, tal. Muitas vezes a gente vê em determinada lei que ele utiliza o epígrafe e utiliza a ementa. O que é o epígrafe? É o nome com a data, né? Portaria 344 de 98. Então, se você for fazer a referência, você vai usar Brasil, Ministério da Saúde, Portaria 344/98. Só que, se você tiver acesso à ementa dele, o que é ementa, gente? É o que fala aquela portaria, né, chamada de ementa. Então, dispõe sobre o comércio de medicamentos controlados. Então, se você tiver a ementa, a ABNT, mais especificamente a 2018, ela pede que você coloque na sua referência, além do autor-entidade, coloque o título do que se trata, coloca a epígrafe e coloque a ementa. Tá? É importante para que quem esteja lendo o seu trabalho consiga ver do que se trata aquela legislação. Gente, nossa área de farmácia, né, não só de farmácia, mas enfermagem também, em que lida com muito medicamento, fica uma dúvida muito grande. Eu posso utilizar a bula que vem na caixa ou a bula que eu extraí do fabricante daquele medicamento? Posso, tá? A BNT permite que você referencie a bula. Então, eu retirei uma informação sobre recipiente, né?
Ah, qual é o recipiente que o comprimido paracetamol tem? Aí ele vai falar, tá. Eu peguei essa informação de onde? Eu não tenho como tirar a informação do livro, né? Porque cada fabricante usa o seu recipiente. Então eu vou sim referenciar a bula. Então eu tenho que falar o nome do medicamento, existe o responsável técnico, eu tenho que falar o fabricante, existe uma série de normas para citar justamente aquela bula. Então, gente, quero que vocês entendam o seguinte: a ABNT, falei para vocês, são 74 páginas, né, só de referência. Então ela descreve pontualmente, item por item. Você pode referenciar uma carta, um bilhete, um e-mail, um vídeo, um filme, uma partitura de música, você pode fazer referência. Mas existem regras para cada item desse, tá? Então, eu volto a falar, né? Não tinha nem como eu trazer para vocês todas as informações. Mas pesquisem pontualmente do que você está falando, que a BNT vai ser bem clara quanto a configuração e que tipo de informações você tem que colocar na referência. Professor, eu não sei fazer isso, eu me enrolo, eu não sei, eu não consigo. Então, para ajudar hoje a informática, né, já existem programas, softwares que conseguem organizar para você as suas referências. Então temos a Mendeley, Zotero, Metzer, a Clarivate. Então são ferramentas, são sites que têm programas que você baixa para o seu desktop. Resumidamente, como funciona? Eu baixei um artigo sobre tuberculose, da revista da Science, do autor Araújo. Então, quando eu baixo aquele artigo, automaticamente o Mendeley ele já monta para mim a minha referência. Como é que eu devo referenciar de acordo com o estilo que eu escolhi. Então o Mendeley eu posso colocar a BNT, eu posso colocar Vancouver, eu posso adaptar, de repente eu estou usando o manual da UNAMA, que de repente alguma coisa não está batendo com a BNT. O que eu faço então? Eu configuro os meus programas para que eu possa automaticamente ele constrói para mim a referência. É muito legal, gente, e organiza muito o trabalho de vocês. Então, quando vocês estiverem escrevendo o trabalho, utilize essas ferramentas, vou voltar a falar, tá? Mendeley, Clarivate, a Zotero e tem a Metzer, tá? A maioria delas são de graça, e aí você paga, às vezes, uma pequeno valor, se você quiser algumas particularidades, tá? Mas são ferramentas essenciais para quem quer fazer o trabalho acadêmico. E aí você pode utilizar que agiliza muito o trabalho. Professor, eu tentei baixar o Mendeley, eu fui mexer, eu não sei como aquilo funciona, me dá uma luz, né? Então, eu particularmente tenho algumas dicas para dar para vocês, né? O primeiro passo, gente, quando você faz a referência de um livro, de um material, geralmente tem a ficha catalográfica. No início do livro, lá depois da folha de rosto, ou de um TCC, de uma dissertação, tem um quadradinho lá, e que lá praticamente tem tudo que você precisa para fazer a referência daquele material. Então, é uma primeira dica. Não achei a referência, eu vou lá na ficha catalográfica e procuro os elementos que eu preciso referenciar. Então, eu sei que aquilo ali é uma dissertação. Eu vou lá na NBR 6023, vejo o que eu preciso ter para a formatação de uma dissertação. Tá? Agora eu já sei o que é. Então eu vou atrás na ficha catalográfica desses elementos. O autor, o título, o ano, publicação. Tá? Segunda dica, gente. Existem sites que você vai procurar artigos que no cantinho, assim, geralmente no canto direito, tem uma caixa que ele fala assim, como citar, ou então citação, ou então cite, né? Ali, se você apertar, aparece já a citação formada. Então, muitas vezes você está no PubMed, por exemplo. Você vai lá no PubMed, banco de dados, pesquisou seu artigo científico, achou. Leu o resumo, me interessei, eu vou logo lá, aperto como citar ele. Está lá.
todo o endereço que todas as informações que você precisa para fazer a sua referência, né? Então, ajuda bastante. Pessoal, mesmo assim eu não achei, eu não sei. Gente, o Google, né? É uma dica que eu dou, assim, você pode pesquisar no Google. Se você pegar um texto, uma parte do texto daquele autor, um parágrafo daquele artigo e colar no Google, geralmente alguma outra pessoa utilizou aquele mesmo artigo, né? Então, tem artigos que são citados várias vezes. Então, o que você pode fazer? Copia no Google uma parte do artigo que você quer achar referência. Ele vai pesquisar outros artigos que também utilizaram aquela sua referência. Beleza. Você vai abrir aquele artigo que o Google lhe informou, vai lá na referência dele, lá no final, e procura aquele seu autor. Então você sabe que o seu texto é do Araújo e que ele fala sobre hepatite A. Então, quando você abre um determinado artigo, que você for na referência, é só você procurar o Araújo, fala da hepatite A, e aquele artigo já vai estar completo a referência, né? Então, é uma forma, são artimanhas, são dicas que eu posso passar para vocês, de como, de repente, na hora do sufoco, procurar uma referência. E a última, que eu acho que é muito válida, tá? Peça ajuda. Tá? Não entregue nunca seu trabalho pela metade. Nunca seu trabalho sem estar padronizado. Não entregue nunca seu trabalho bagunçado, tá, gente? Não é só por questão de ponto. É o seu nome que está ali. É a sua imagem, né? Então nunca entregue o trabalho feito de maneira errada. Ah, eu achei a referência, mas ela está pela metade. Não, não entregue. Chame alguém que tenha um pouco mais de experiência. Fulano, me ajude aqui. Ajuda para mim procurar essa referência aqui, para eu procurar essa referência, tá? Olha, amigo, eu não sei formatar no Word. Você pode formatar para mim? Tá, então o colega vai formatar. Isso ajuda muito que você não entregue seu trabalho pela metade, tá? Então, essas são algumas dicas que eu queria passar para vocês.